Olá pessoal, voltamos. E agora, como a gente já havia comentado já na aula anterior, nós vamos lidar com o back-end, ou seja, nós vamos começar a tentar gerar código a partir do que nós já vimos em termos de análise. Então, qual que é a nossa tarefa de hoje? Falar um pouquinho do que é código intermediário e pensar em como que eu posso gerar esse código intermediário. O que eu preciso para hoje? Tudo aquilo que a gente viu de análise, até a aula passada. Porque é em cima disso que a gente vai começar a tratar a geração de código. Lembrando, uma questão importante, tabela de símbolos é fundamental para nós aqui. Tá? Então, onde a gente está? Nós estamos aqui, ó, nesse processo de geração. Nós terminamos a análise. Então, se vocês lembrarem, front-end, a parte de cima, back-end, a parte de baixo. O que diferencia os dois? O código intermediário. Tá? Isso é o fundamental que eu tenho para poder tratar as outras partes, a otimização de código e geração de código final. Tá legal? Então, vamos lá. O que a gente tem basicamente? Nós temos, até o momento, recebendo o código-fonte, eu faço todo o processo de análise e eu cheguei no momento em que eu posso gerar um código intermediário. Eu poderia ser o código objeto final? Poderia. Por que eu não faço isso na maior parte das vezes? Porque me interessa, em vários momentos, tentar otimizar esse código que vai ser gerado ao final. Em que medida eu posso otimizar? Eu posso tentar, por exemplo, eliminar partes que não são alcançáveis no código. Por exemplo, você faz um if em vazio, if falso, if zero, então faça alguma coisa. Só que isso nunca vai acontecer, o nosso compilador poderia simplesmente eliminar aquele código. Tá? Eu poderia, por exemplo, ter redundância, eu poderia ter a mesma conta sendo efetuada várias vezes. O que eu poderia fazer? Modificar o meu código intermediário para não referenciar mais as mesmas coisas. Basta fazer uma vez e eu utilizo aquele resultado diversas vezes. Tá, ok? Então a gente faz otimizações no código intermediário, lembrando que esse código intermediário não é o código final. Esse código intermediário é uma representação do código que foi escrito na linguagem fonte. Tá, ok? Então vamos lá, avançar um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? A gente vai ter como base tudo aquilo que nós já vimos, né? Eu vou usar tudo aquilo que foi produzido pela análise sintática. Então, se eu gerei, por exemplo, uma árvore sintática, eu posso usar essa árvore sintática como base. Ela pode ser a minha representação intermediária. Tá, ok? Posso usar essa árvore para otimizar. Eu posso transformar essa árvore num grafo se eu tiver repetições. E por aí vai. Não é o usual. A gente acaba não usando isso direto, classicamente em termos de compiladores. A gente faz normalmente uma outra representação criando uma linguagem intermediária. Ou a gente cria uma linguagem intermediária, ou a gente descreve em algo, uma linguagem intermediária muito simples, bem mais fácil de se lidar. Então, existem algumas coisas clássicas. Uma delas é esse chamado código de 3 endereços que a gente vai começar a comentar agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar aqui, é uma questão importante, né, que eu acabei não falando no outro slide, que é o seguinte, lembra que esse código intermediário que está aqui, ele vai servir para qualquer uma das máquinas reais que a gente vai encontrar, hardware, como as máquinas virtuais também, máquina Java e por aí vai. Existe um padrão que eu comentei lá no início, na primeira aula, que é esse padrão LLVM, que foi, na verdade, uma proposta da academia, mas que foi incorporado na indústria. Então, para vocês terem uma ideia, a Apple usa isso, a IBM usa isso, a Microsoft está usando isso, quer dizer, esse padrão LLVM, que é uma máquina virtual de baixo nível, Low Level Virtual Machine. Né? Então, esse padrão, por ser incorporado à indústria, faz com que os próprios fabricantes comecem a escrever rotinas para manipular, a partir da LLVM, como que um bom código seria gerado para Intel e coisas desse tipo. Os fabricantes de compiladores fazem a mesma coisa, geram um código intermediário na LLVM. Então está se tornando um padrão, pouco a pouco, que é utilizado na indústria e na academia também. Né? Mas a gente tem um tempo restrito, isso é algo para vocês pensarem para frente, aqueles que quiserem estudar um pouco mais, podem pensar no uso da LLVM. Tá? Mas vamos lá. Então a gente tem um código intermediário que pode ser mais eficiente e a gente vai resolvendo pouco a pouco, passo a passo, os detalhes da nossa máquina árvore. Né? Algumas desvantagens, eu tenho um passo a mais para gerar o código final. Né? Por outro lado, eu vou ter o meu código objeto final como sendo agora mais específico da minha máquina e, portanto, mais uma vez eu posso otimizar para algo específico, por exemplo, pensando em registradores, etc. Tá?
mapeamento de endereços e coisas desse tipo. Tudo bem? No código intermediário, eu não tenho esse tipo de mapeamento. Bom, então eu tenho uma representação, como a gente já falou, que pode ser gráfica, ou esse é o código de 3 endereços que eu tinha comentado com vocês que a gente ia lidar. Como é que funciona isso? Bom, eu preciso basicamente de 3 endereços, por quê? Porque se eu tenho uma linguagem imperativa, eu vou ter um alvo, que é a minha variável que está à esquerda da atribuição. E eu vou ter pelo menos uma operação do lado direito. Então, uma operação se dá entre um número e uma variável, entre 2 variáveis, entre 2 números. Tá, okay? Então, esses são os 3 endereços que eu tenho. O endereço de resultado e os 2 endereços que são os operandos da minha operação. Então, cada operação ela vai ocupar para nós 3 endereços, que seriam 3 variáveis, que podem ser inclusive variáveis do programa ou criadas pelo meu processo de geração de código como sendo uma variável temporária, que depois vai desaparecer. Né? Bom, então a gente faz essa geração de código intermediário em paralelo com o processo de análise, ou seja, é um compilador de um único passo, que é o que a gente faz basicamente até hoje. Né? Então a gente usa o que a gente viu até a aula passada, a tradução dirigida pela sintaxe, e acrescenta essas regras de geração de código à minha gramática de atributos. Então eu vou ter mais ações, que são ações para geração de código, e com isso eu continuo mantendo o meu compilador em um único passo. Então o que é o código de 3 endereços? Basicamente operadores. Né? Então eu tenho 3 endereços. Endereço-alvo e os 2 endereços de operando aqui. Então eu vou ter um operando B com um operando C, que um operador no meio, qualquer tipo de operador que eu possa ter na minha linguagem. Né? Pensando sempre num nível um pouco mais baixo aqui. Eu posso ter uma atribuição com 2 só. Né? Menos alguma, é menos B, ou coisa desse tipo. Né? Uma atribuição direta de A para B. E eu tenho os avanços, né? O goTo, que são uma representação aqui nessa linguagem intermediária dos jumps ou branches que vocês vão ter na linguagem de baixo nível, que vocês já viram também em alguma outra disciplina, que eu não vou saber o nome agora. Bom, e a outra condição é, esse jump, esse goTo, ele pode ser condicional. E essa condição a gente representa também como um operador relacional com 2 endereços aqui. Tá, ok? Então, A, B e C são nomes que podem ser constantes, variáveis, etc., como eu falei, ou até variáveis temporárias que a gente criou. É um operador, OP, operador relacional, que pode ser menor, maior, etc., aquelas coisas que a gente já conhece, e ele é um rótulo qualquer simbólico, que a gente pode enriquecer isso. Por exemplo, se a minha linguagem de programação de baixo nível, por exemplo, eu usar algo já mais próximo, eu poderia usar, por exemplo, o P-Code, né? Talvez tenha ouvido falar, que foi algo definido pelo Nicholas Wirth quando ele criou o Pascal. Então ele criou uma máquina virtual, entre aspas, que faz a representação de funcionamento do Pascal. Ele tem lá algumas construções, ele tem chamada de subprograma. Então a gente pode acrescentar, olha, tem um parâmetro do meu subprograma, um ou mais, eu faço essa chamada, e aqui tem o valor de retorno. Então x é um parâmetro que eu tenho, p é o nome do meu procedimento, n é a quantidade de parâmetros que eu posso, porque como eu vou jogar isso numa estrutura, por exemplo, de pilha, eu vou quantos elementos eu vou ter que precisar olhar na pilha para poder ter os meus parâmetros completos para a execução do meu subprograma. E y é o valor que é retornado, que nem sempre vai ocorrer, nem sempre eu preciso usar o valor de y. Ok? Então essa aqui é a base, a gente constrói o nosso código de 3 endereços. Então vamos dar um exemplo bem tranquilo aqui. Se eu tiver essa expressão, isso aqui está com uma cara de Pascal, só faltou o ponto e vírgula, né? Que é a variável A, ela é calculada como sendo uma adição entre x e o produto de y por z. Legal. Então se a gente seguir o processo que nós já vimos até o momento, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o processo de análise e na hora que eu chegar nessa situação, eu vou ter de analisar essa árvore. Isso vai me gerar uma árvore sintática e de derivação, né, que eu vou acompanhando. Então eu vou ter, lembra, expressão igual a expressão mais termo, e termo é termo vezes fator. Então eu estou lá na expressão, eu vi que vai ter x mais e um fator, e um termo. E o termo é um produto de termo por fator. E eu vou descendo. O que vai acontecendo? Na hora de eu reconhecer esse processo, eu tenho que descer no nível mais baixo, que é esse cara que está aqui. Nesse momento, eu vou ter, na minha regra sintática, a possibilidade de acrescentar isso aqui. Então eu vou ter uma rotina qualquer, que a gente vai ver já já, vai se chamar gera código, que vai fazer
a geração desse produto aqui. Mas onde eu vou guardar esse resultado? Eu vou guardar esse resultado em uma variável que não existe, porque no meu programa só existem A, X, Y e Z. Então eu vou criar uma variável temporária, isso já me indica que eu necessito de uma nova função, que é a função gera temporário, para poder ter nomes dinamicamente. T1 vai ser Y vezes Z, e aí eu vou pegar esse resultado, né, de Y vezes Z, e eu posso somar com X. Agora sim eu posso ter esse resultado. Onde eu guardo isso? Bom, eu posso jogar no A direto, mas como eu estou fazendo um processo construtivo, eu não sei o tamanho dessa expressão, eu vou fazendo sempre de 2 em 2 operandos, né? Eu jogo isso num novo temporário, que é o T2. E aí sim eu verifico que eu tenho o sinal de atribuição para poder fechar. Aí eu faço o A, recebe o T2. Né? Então a gente repara que tem algumas coisas aqui que a gente pode melhorar. Por exemplo, por que eu precisaria do T2? Não está indo no A direto? Nesse caso eu poderia fazer uma otimização. Então você repara que existe uma otimização aqui que não depende de máquina. Ela é feita aqui no próprio código intermediário. Então existem algumas coisas que a gente ganha ao lidar com isso. Bom, uma das coisas que eu posso reparar também é, eu não precisava do T2 também, poderia ser o próprio T1, porque o T1 já apareceu do lado direito. Então eu posso usar o T1 de novo aqui, desde que o tipo seja o mesmo. Tá? Então vamos lá. Pegando mais um exemplo aqui, é uma expressão um pouquinho maior, que é o produto de B pela negação de C, e a isso eu vou adicionar o B de novo pela negação de C. Você repara que aqui tem novamente uma repetição. Mais uma oportunidade de otimização. Né? Então está aqui. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é que neste produto a parte mais baixa é o menos C. Então vai ser o meu primeiro temporário. Aí eu vou criar um T2 que vai ser B vezes o T1. Poderia ser T1 de novo. O T3 vai ser menos C. Repara aqui, ó, novamente uma oportunidade de otimização. Mas vamos deixar isso para depois. Né? Faço novamente B vezes T3, que é igual a esse aqui, olha aí. Né? Faço a soma dos dois e tenho o resultado em T5. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Um outro exemplo é o código de B mais C vezes B, se a gente imaginar como é que isso funciona. Mesma coisa que a gente tinha visto antes, mas agora como é que isso funciona na árvore. Né? Então isso seria a atribuição de A como sendo a adição de B pelo produto de C com B. Eu vou precisar de um temporário aqui para armazenar e um outro temporário para armazenar a soma. Okay? Então o que vai acontecer aqui? A gente já enxergou o código de 3 endereços, a gente já viu que é possível acrescentar isso na tradução direta ou dirigida pela sintaxe, né? E eu não tenho os detalhes da máquina-alvo. O que eu vou precisar mais? Bom, posteriormente, a gente vai ter que brincar um pouquinho com isso, né? Lidar um pouco com essas questões de otimização, pensar na simplificação para que as dificuldades sejam acrescentadas passo a passo ou pouco a pouco, tá? E a gente pode imaginar que essa tradução para um código intermediário pode ser para uma coisa como sendo a LLVM, mas pode ser também uma máquina virtual. Então, por exemplo, no nosso caso, nós vamos simplificar isso no compilador que vocês estão desenvolvendo. Tá? Então, já desde a aula 2, vocês já estão desenvolvendo esse compilador. Lembrar que a nossa máquina-alvo, né, uma máquina-objeto, vai ser a JVM. Então, a gente vai ter um outro modelo de geração final. Tá ok? Bom, e a gente parte da nossa árvore de derivação para isso. Muito bem, isso a gente já viu. Como é que a gente pode tratar isso? Nós vamos usar código de 3 endereços e eu tenho duas maneiras de fazer isso, que são listas de quádruplas ou listas de triplas. O que as quádruplas estão representando? O operador em si, os dois operandos e o resultado, que é onde eu vou armazenar o meu resultado. E as triplas é a mesma lógica, só que eu não armazeno o resultado, quer dizer, o valor do resultado eu não vou colocar na própria estrutura. Eu vou ter um ponteiro para uma outra estrutura onde eu vou jogar o resultado. Tá, ok? São as duas maneiras clássicas de implementar isso. Tá? Bom, num esquema de tradução, a gente vai acrescentar umas funções a mais, eu já adiantei para vocês, gera temporário, que a gente pode colocar T, por exemplo, ou temp, o nome que a gente quiser, né? Com uma sequência, né, um contador, para saber quais foram os temporários que eu usei. Só que eu vou usar uma regra aqui para facilitar, para não gerar tanto temporário. Cada vez que um temporário aparece do lado direito, ele pode ser reutilizado do lado esquerdo, e eu evito criar novos temporários. E o gera código, que é aproveitando as expressões, eu sei que existe adição, etc. Em qualquer arquitetura que eu use, eu vou ter a minha unidade lógica aritmética, então existe alguma instrução para isso. Então, tanto faz se eu usar código de 3 endereços ou usar direto o código final,
vai dar no mesmo. Eu vou ter a possibilidade de gerar o código para cada um daqueles elementos. Jumps, branches, etc. Tá? Então vamos lá. Essa que eu já comentei com vocês, né? O contador a gente vai incrementando de 1 e se ele aparecer do lado direito, eu decremento. No código de 3 endereços, a gente pode fazer uma busca por um nome, né, na minha tabela de símbolos. Lembra que eu comentei? A gente retorna para a tabela de símbolos. Por quê? Todas as variáveis que aparecerem na minha expressão precisam ser referenciadas diretamente. Onde elas estão? Na tabela de símbolos. Então eu vou ter as minhas funções de acesso à tabela de símbolos, elas são novamente necessárias. Não precisa ser lookup, pode ser busca, o nome que você quiser dar, mas são elementos que eu vou precisar buscar pelo identificador que eu receber. Ou seja, eu continuo usando a minha gramática de atributos, um dos atributos do identificador é o seu nome, e eu vou usar isso para fazer a busca na tabela de símbolos e encontrar tipos, etc. Tá? Bom, aí eu vou colocar as suas semânticas dentro do meu esquema de tradução, de maneira que todo o meu processo agora é baseado em tudo aquilo que nós já vimos até a aula passada. Okay? Então vamos lá, vamos recapitular e tentar fechar essa aula de hoje. O que nós já vimos até aqui? Toda a parte de análise, e a gente viu mais. A gente viu hoje que é possível usar tudo o que nós vimos e acrescentar funções que gerem algum código, que pode ser um código intermediário padronizado como a LLVM, pode ser um código já próximo do final, por exemplo, vamos aproximar da JVM, como pode ser um código totalmente agnóstico, vamos dizer assim, como esse que eu apresentei para vocês aqui. Então essas são as alternativas que nós temos. Quais são as vantagens? Aquilo que nós vimos hoje. A vantagem de usar um código intermediário é poder fazer uma otimização que não depende da máquina previamente, antes de gerar o código final, embora isso traga um overhead, tem um trabalho a mais, que é gerar o código final posteriormente. Tá ok? Bom, então vamos lá, vamos tentar avançar sobre isso. Nessa aula aqui, a gente já tem mais alguns apontamentos para mexer no compilador, isso é fundamental. Eu gostaria que vocês continuassem com isso e continuassem fazendo perguntas dentro do nosso fórum de discussão. Tá ok? Então, vamos parar por hoje aqui e na próxima aula a gente vai continuar esse processo avançando um pouco mais na construção do compilador. Então, muito obrigado e até a próxima.